Memória na TV vai falar de poesia. Santo André faz poesia e abre espaço para os poetas da cidade, da região, do mundo. E quem vai contar essa história para a gente, com todos esses títulos de livros, é o nosso convidado de hoje, o amigo querido Leonardo Campos. Leonardo, parabéns pelo que você está fazendo. Obrigado, Ademir. Obrigado pelos parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Mais uma vez, né? Estamos aqui. Tem que vir muitas vezes, porque olha, cada livro desse, gente, fazer um livro não é fácil, É né? verdade. Cada livro merece um programa. Então, vamos combinar o seguinte: cada lançamento passa que a gente vai tocando, ou vem na TV, ou vai na coluna Memória, ou vai. Aliás, você tem feito isso, Ademir. Você Tenho tem feito? ajudado a É. gente a Então tá divulgar bom. os trabalhos. Eu agradeço você, agradeço ao Diário, né, por estar abrindo esse E o espaço Diário para a está gente. agora recriando o caderno Cultura e Lazer, a página Cultura e Lazer, que a ideia é fala dos nossos queridos. Olha, Padre José Mahon, um dos padres franceses da cidade, né? Uma voz em defesa dos pobres e trabalhadores. É verdade que os nossos queridos padres operários saíram da região? Pois é, Ademir, saíram, estão agora na cidade de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, quero mandar um abraço para o irmão Flávio, que vai ser ordenado agora, mais um irmão filho da caridade. Vai ser ordenado aqui em Itatiba, acho que, se não me engano, dia 3 de fevereiro. Estarei lá prestigiando. Eles estão lá trabalhando em Vacaria, não estão entre nós mais, infelizmente, em Santo André, aqui no ABC, que tem tanta história, né, Ademir? Tanta história. Muita A nossa história. região nasceu do operariado, da indústria, É, da fábrica, né? e a figura Quer dizer, as fábricas foram embora foram e os embora. personagens também. Também. E as figuras desses padres franceses operários, chamados padres franceses operários, foram muito importantes na luta, inclusive pelo processo de redemocratização. Foram pessoas que estiveram ao lado, né, na luta dos trabalhadores, nas greves, enfim. Tem muitas histórias. Eu lembro do padre Alfredinho, Alfredinho, lá na favela Lamartine, é Vela isso? Lamartine, isso Né? mesmo, isso Ele criou mesmo. num barraco a É, capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. isso mesmo. Ele recebeu naquela paróquia, naquela igreja, naquela favela lá, Martini, Lamartine. grandes intelectuais Verdade, europeus que vinham verdade. ouvir o padre É Alfredinho, isso mesmo. né? Gente de vários países. Ele inclusive criou, né, uma irmandade chamada Irmandade do Servo Sofredor, que teve uma repercussão, inclusive, até internacional, né? Um trabalho belíssimo em defesa dos pobres. Um grande E o padre Alfredinho. Alfredinho ele está sepultado lá na Vila Humaitá. Eu não sei se você soube, ele foi agora. Como é que chama esse processo de remoção, né? Que eles tiram o Translado. translado, aí está lá em Crateús agora. Crateús. É, Quando ele chega da Suíça, isso, né? isso mesmo. Ele foi viver com as prostitutas, né? Exatamente, lá em Crateús. Depois ele Ali veio. começa a história do Alfredinho. Padre Alfredinho, Padre José Mahon, Igreja do Grande ABC. Não vamos esquecer dos nossos padres, dos nossos religiosos, da irmã Vanderleia, lá em Rio Grande da Serra, que fez uma exposição de presépios muito linda, lembrando São Francisco de Assis, unificando a cidade, aquelas comunidades espalhadas por Rio Grande da Serra, que se encontraram na Igreja São Sebastião. Esses personagens não podem morrer, não podem desaparecer. Dom Pedro Cipollini, puxa vida, olha, Padre José Marrom, Padre Alfredinho, tanta gente mais. Mas o nosso querido Leonardo Campos, ele está trazendo para a gente o mais recente livro lançado. Ai, meu Deus do céu, onde que está? Aqui. Poemas da Cidade. A liberdade transforma, o futuro se constrói. É o mais recente, cria de tudo isso daqui. Olha só. Está pela ordem todos os livros lançados por uma cooperativa Isso, que fica na Vila Guaraciaba, no Guaraciaba. entre a Vila Humaitá e a Vila Luzita, né? Aquela região ali. Na paróquia São Geraldo São Magela, Geraldo Magela. bem de frente ali. Olha, olha, o Leonardo é organizado. Ele trouxe aqui os títulos
E os primeiros volumes homenageavam Santo André, eram os poetas de Santo André, é isso? Isso, não necessariamente, né? Não, Mesmo desde a primeira não era. não, inclusive me lembro que tinha uma pessoa de Mauá, uma pessoa de Diadema também que fez parte da primeira edição. Mas quando a gente pensou esse projeto, a ideia era que ele trabalhasse em homenagem à cidade de Santo André. E nada mais simbólico do que o hino da cidade de Santo André. Então nós pegamos a primeira estrofe, né, do hino da cidade, e cada um dos versos nós transformamos em tema. Eu vou ler as 4 aqui, olha. 2014, 2014. Santo André, livre terra querida. 2015. Tava aqui, ó. Tava aí. 2015, Santo André, forja ardente de amor e trabalho. 2016, Santo André, em teu solo semeias a vida. Santo André, em teus lares há pão e agasalho. Isso mesmo. E os 4 primeiros com um símbolo que tem que permanecer onde está. Verdade. Meu Deus do céu, estão querendo tirar o monumento ao trabalhador, né? Que é lindo, que se incorpora, se encaixa maravilhosamente bem no ambiente de Santo André. Essa arte, inclusive, um grande amigo, o André Tolentino, que foi o criador que eu pedi para ele o seguinte: olha, pensa, o Paço Municipal, ele é o que é mais de referencial na cidade, né? Que é o símbolo dos poderes, né? Então, ele pensou essa arte estilizada e com destaque aí o Monumento do Trabalhador, que até porque, né, a gente entende a importância da defesa aí da classe trabalhadora, né, Demi? Claro. E, de repente, dá uma loucura. Eu não acredito, não. Eu não acredito. E retirem esse monumento da Praça Quarto Centenário, no coração da Nova Santo André. Mas ele está perpetuado. Aqui, só se rasgarem todos os livros, né? A série Poemas da Cidade traz aqui com destaque, numa conjugação do Tolentino, André Tolentino, o monumento dedicado à classe trabalhadora. Não é isso? Isso mesmo. Dedicado ao José Maon, dedicado ao trabalhador humilde, químico, metalúrgico. E eu lembro da Isabel, a nossa costureira, que esteve aqui, sentou aí, com toda a emoção dela. Muito, né? emocionada. Muito emocionada. Nós publicamos aquele livro dela lá pela editora Copacesso, né? Foi um trabalho que a gente realizou lá. Certo. Ficou muito satisfeito, muito feliz. O que surgiu primeiro, o projeto Poemas da Cidade ou a editora? Pois é, essa história é interessante. É como o ovo e a galinha, né? Não, foi... o Poemas na Cidade nasceu primeiro. A gente, um grupo de pessoas, né, que tinham afinidades... ideais, né? Ideais comuns, resolveram criar, e eu sou um desses, né? Resolveu criar uma associação que era... Tem o Jerônimo, né? Tem o Jerônimo, tem... Bom, tinha o finado Cícero, lá do Parque Andreense, você deve conhecer. Eu tô com medo de esquecer alguém, mas a Cida Antunes, Eleni, Emília, enfim, várias pessoas que compõem. Nós criamos uma associação no intuito de trabalhar a temática da cultura, da economia solidária e educação. A gente nasceu bem naquele momento, né, difícil das ONGs, a CPI das ONGs, a perseguição às ONGs, enfim. A gente esteve meio perdido naquele processo, como é que nós vamos tocar? Aí numa conversa, nós decidimos que vamos fazer aquilo que é possível ser feito. E aí, a partir de um trabalho que a gente já fazia lá na comunidade, na Paróquia São Geraldo, que você citou aqui, nós tínhamos lá um concurso de poesias, aí surgiu, né, a ideia da gente montar um projeto voltado para a poesia. E aí montamos todo o escopo do projeto, apresentamos isso a um grupo de pessoas que nós convidamos, o pessoal topou, e aí nasceu, então, o Poemas da Cidade, com aquela ideia de homenagear a cidade de Santo André e tal. E eu estou vendo aqui que não falhou um ano, né? Não foi. Mesmo na pandemia, a gente conseguiu 2021, manter... 2020, 21, 22, 23 e agora 24. E aí, Ademir, a gente celebra este ano, lançamos agora esse livro, né, no dia 15 Poemas de dezembro. Da Cidade, certo. E dia 22 de fevereiro completa 10 anos que nós lançamos o projeto e nós vamos fazer, inclusive,
né, um evento comemorativo, um grande sarau, grande no sentido de qualidade, no sentido de, né, de resgatar também toda essa história, de trazer pessoas que às vezes nem tá participando mais, mas para relembrar tudo isso. E provavelmente nós vamos fazer lá no Sindicato dos Bancários, que tem sido aí um grande parceiro da Copacesso em diversos projetos, inclusive a Felisa, tem cedido espaço para nós realizarmos atividades, e já publicou livros com a gente, enfim. Então, provavelmente nós vamos fazer isso lá no Sindicato dos Bancários no dia 22, exatamente no dia em que completa 10 anos do lançamento do projeto. Você está convidado, viu? Você estava Demais. lá naquele esse No primeiro, nascedouro, né? no primeiro. É, aí, lançado esses 4 com estrofes, com versos do hino de Santo André, a coisa cresceu de tal maneira que extrapolou. A gente começou a receber, inclusive, reclamações de pessoas que queriam participar, mas olha, eu não sou de Santo André, como é que eu vou participar de homenagem? Não, não tem problema homenagear, mas não sou daí, fica difícil, não sei o quê. Aí nós decidimos que fecharíamos, né, a primeira estrofe e a partir de então a gente passaria a ter temas mais abrangentes, né? E aí, em 2018, surge o quinto volume, Poemas da Cidade. Violar direitos é violar a vida, já com o timbre da cooperativa. Isso, Né? já. Bom, a gente, quando a gente lançou, inclusive já o primeiro, a cooperativa já Já. estava em processo de registro, né? Tá, Então já estava nesse processo. tá certo. Perfeito. Vamos colocar a cooperativa, anotei aqui direitinho. Ó. É Coopa, co, Copacesso. Coopacesso. É cooperativa de trabalho, acesso cultural, educacional, sustentável, solidária. Isso mesmo. A gente criou essa cooperativa sobre a ótica da economia solidária, né? Nós acreditamos no trabalho coletivo, associativo, no trabalho autogestionário também, né? Então a gente tem essa premissa, inclusive somos filiados à Unisol, que é uma instituição de representação da economia solidária em nível internacional, inclusive, Unisol. Unisol Brasil, que é uma instituição que está aqui, ela é situada em São Bernardo, mas tem uma atuação inclusive internacional. Ela nasceu lá naquele período da crise dos anos 90, né? Aquele processo lá das empresas recuperadas, dos trabalhadores assumirem, ali que nasce a Unisol para ajudá-los, os trabalhadores, a tocarem, né, os negócios, Então, eu vou enfim. fazer um convite para a Unisol. Venha contar essa história aqui para gente. Estamos abertos. Se interessar para vocês, para nós já interessou. Bom, a Coopacesso, que ela é andrense, se transforma em Universal e vai lançando livros. Olha, já no ano seguinte, 2019, Poemas da Cidade, Mulheres Alicerce da Vida, e tem um ponto de exclamação e de interrogação. Porque porque esse projeto, Demi, ele é totalmente coletivo, né? Desde da concepção até as escolhas do tema, a montagem né, do livro, a capa, tudo isso é discutido coletivamente. E quando nós definimos esse tema, a pergunta é: mulheres é alicerce da vida ou não? Então, aí cada escritor teve cada poeta poderia viajar nessa discussão, né? Esses livros ainda estão à venda? Temos ainda alguns Como é que exemplares. faz? Então, nós temos o site da Copacesso, é www.coopacesso.org. Aí lá você tem, né, como você pode entrar em E o que tiver contato, telefone. eventualmente esgotado, você vê numa biblioteca, vê Sim, todos os nossos livros estão na Biblioteca Municipal de Santo André. A gente Ótimo. destina um exemplar para lá até para manter um pouco essa questão histórica e também dar acesso às pessoas, né? Legal. O trabalho de vocês me faz lembrar Thaís Matarazzo. Thaís Matarazzo. Thaís Matarazzo, ela sentou nesse espaço com você, ela criou uma cooperativa para os novos, né, os novos escritores, os novos poetas, fez um É, trabalho maravilhoso e nos deixou. Que verdade. saudade. Nós tivemos a honra, Demi, de tê-la. Você ajudou, inclusive, muito a divulgar na nossa Semana Municipal de Literatura, né?
Nós tivemos ali no Paço Municipal, no Teatro Municipal, uma das edições ela esteve lá com a gente, apresentando o seu trabalho, e foi bem bacana. Saudades da Thaís. Saudades. Olha, gente, sempre poemas da cidade. Esperançar para a vida transformar. Essa aí foi uma homenagem, não apenas, né? Mas é uma lembrança ao querido Paulo Freire, né? O Paulo Freire é um defensor de que a esperança não é para ficar esperando, né? Tem que esperar do verbo esperançar, né? Que é de mexer os pés, né? De ir em busca. E é bem naquele momento da pandemia a gente entendeu que Porque a gente entendeu que não deveríamos ficar, mesmo diante daquelas dificuldades, nós precisamos de fazer alguma coisa. Temos que acreditar, temos que fazer algo, temos que mexer os pés, como diria um grande amigo, Roberto, grande amigo. Abraço ao Roberto aí. vivendo e aprendendo a viver. Na mesma lógica, na mesma lógica da pandemia, que a gente precisa reaprender diante desse processo a viver a vida, né? Despertar é preciso coragem. Coragem. É. Aí já era um processo já de início da saída da pandemia, né? E agora? Né? É preciso, porque a pandemia, embora ela trouxe todo aquele processo de apreensão, né? Não preciso nem dizer aqui, né? Quando nós saímos desse processo, e agora? O que a gente faz? É preciso, né, despertar, preciso ter coragem para recomeçar, para um pouco nessa lógica. Em síntese, de 2014 a 2023, 224 poetas, é isso? Poemas publicados. 224 poemas publicados. Isso. 19 cidades participando, de 6 estados brasileiros, 47 mulheres, 50 homens, e participaram de todas as edições 6 autores. 6. Número de poetas, 97. 97 poetas têm alguma obra publicada Então, nessas 10 edições. A gente pode dizer o seguinte, que Santo André e o Brasil, além da produção industrial, comercial de serviços, faz poesia. Não tenha dúvida. E penso até, Ademir, que esta é uma das grandes contribuições do projeto, né? De que valorizar essa obra, essa arte que é milenar, né? Ela já é milenar. E mais do que isso, Ademir, dentro desse escopo do projeto, ele tem uma diversidade muito grande. Não só de estilos poéticos, mas como também de idade. A minha filha começou com 10 anos a publicar o seu primeiro poema, 10 anos de idade. Como é que ela chama? Luara Souza Campos. Desde quando ela começou, ela muita dificuldade no começo, não só ela, depois eu queria te pedir até uma licença para te relatar um outro caso. Claro. Ajudando, né, junto, não só eu, como todo o grupo, como eu disse, fazer um processo coletivo. Então, tem desde 10 anos de idade, quando a minha filha começou, tem outros jovens também, como pessoas da terceira idade, pessoas com pouca instrução, donas de casa, até pós-graduado. Então, você tem uma diversidade enorme de pessoas que fazem, desses 97, que fizeram parte dessa história. Inclusive, quero deixar também um abraço aqui ao Jorge Alberto Carrillo, uma coisa bem interessante de se lembrar. O Jorginho, que a gente chama ele de Jorginho, nós convidamos ele para participar do projeto. Não, eu não consigo escrever, eu não sei o quê, e não sei, vai. Aí você não, mas tenta, né? Tenta, participa, se inscreve no projeto e vamos acompanhando. Enfim, para resumir a história, ele me ligou algumas vezes dizendo assim: Leonardo, eu tenho a coisa na minha cabeça, mas eu não consigo pôr no papel de jeito nenhum, que não sei o quê. Disse, Jorginho, vem cá. Aí ele veio, estava no escritório na época, na Queiroz Filho. Aí ele chegou e disse, senta aí. Aí ele sentou, o que você gostaria, o que está na sua cabeça? Ademir, foi desse jeito, ele foi falando e eu fui escrevendo. Quando terminou, eu falei assim, está aqui o seu poema.
O cara chorava copiosamente, Que porque, lindo. mas assim, eu não fiz absolutamente nada a não ser que escrever o que ele estava falando. Literalmente, o Dembe estava na cabeça dele mesmo, ele não conseguia colocar. Inclusive foi uma homenagem aos 60 anos da diocese, que dentro do escopo, né, do Poemas da Cidade. Então Então, são histórias assim que Poemas da Cidade tem, né? então, o Leonardo, ele organiza, ele participa desse grupo, mas ele também produz. Aqui estou com os dois primeiros. Pois é, este Poemas da Comunidade era um concurso, né, de poesias que a gente organizava na Paróquia São Geraldo. Ele teve início lá na década de 90, 93, salvo engano aqui, 92 ou 93, que foi o primeiro concurso. Nós começamos lá pela Pastoral da Juventude, organizamos um concurso, organizamos o segundo, enfim. E aí como prêmio às pessoas que ganhavam os concursos, até o quinto colocado iria fazer parte de uma publicação do livro a cada 5 edições, né? Aí quando chegou na 10ª edição, aí foi a inspiração, já tínhamos acesso, né? Foi a inspiração para a gente criar o Poemas da Cidade. Aí, inclusive, os primeiros poetas do Poemas da Cidade, boa parte deles é que participavam assiduamente, né, desse concurso de poesia. Tá. Uma inspiração. Gente, o Leonardo, eu não sei a nossa convivência de 10 anos, então, né? A gente teve algumas, Teve. mais intensamente, sim, mas a gente teve alguns outros encontros esporádicos, mas foi a partir daí. O que eu queria dizer assim, olha, são dois aspectos. No primeiro volume, ele cita o Clube de Poesia de Santo André, lá de 1952, É, 53. Quer dizer, os nossos antepassados fazendo o que a Copa Acesso está fazendo hoje, é muito legal isso, né, Deli? né? Essa questão de como esse trabalho se assemelham, né, se assemelha um ao outro, né? E está no primeiro volume. Pois é, Lembrando aliás, do Varoli, né? Faroli, Oswaldo Varoli Oswaldo era um Faroli. compositor, um poeta, Pois né? essa lembrança, inclusive, eu quero deixar para fazer justiça, foi no dia que você teve lá, no começo do projeto, nós convidamos, porque falar da cidade, da história da cidade de Santo André, quem vem à cabeça? O Ademir, que tem, né, todo esse trabalho, nós convidamos e você nos presenteou com essa memória, né, Eu que ganhei um e presentão. aí nós resolvemos colocá-lo no livro, porque entendemos a importância histórica, enfim, acho que foi acertado demais Eu homenagear. me lembro, eu acredito que tenha sido Oswaldo Varoli que me passou os dois únicos volumes, né? E aí Exato. nós consultamos a biblioteca que não tinha, e está lá na biblioteca. Está lá, você nos, Que nos ótimo. presenteou e quem quiser acessar é só para E procurar a outro biblioteca. aspecto, houve um ano que se lembrou de Guido Fidelis. Pois o Guido, Né? inclusive, hoje nós temos uma lei na cidade de Santo André instituindo, né, na abrangência do dia 16 de agosto, que é data, né, de morte do Guido Fidelis, a Semana Municipal de Economia Solidária. Certo, Desculpa, a Semana Municipal de Literatura certo. da cidade de Santo André. Inclusive, nós fizemos algumas atividades já, inclusive em conjunto com O você. Guido, ele foi colega nosso aqui no jornal. Foi colunista Ele aqui, foi né? colunista, ele escrevia. Anteriormente, ele escrevia novelas para o rádio, o nascente rádio do Grande ABC. Ele casou-se com uma jornalista importante, a Virgínia Pessoa, a quem a gente manda um abraço. A Lara, filha deles, Lá na também Fidelis. jornalista, Lara Fidelis, né? E Escritora também. escritora também. Então, os novos poetas, os novos projetos, lembrando dos precursores. É Isso isso é mesmo. demais, isso é fantástico. A gente fica muito É muito legal, agradecido. é muito legal você ter essa continuidade, digamos assim, né, dessa Você sabe que linguagem essas poética. gravações a gente se compromete com algumas coisas, já que está comprometido, a gente tem. Ó, eu vou devorar tudo isso, e a coluna é uma página, né? Sim. É uma página. Então, pelo menos um trechinho de cada um desses trabalhos, ao longo desse ano de 2024, a gente vai publicar. E Nossa, bacana. como a gente falou, tem que fazer isso, É ótimo, né? excelente. Eu acho que é uma forma de valorizar, de divulgar, enfim, a E de história homenagear esses e de homenagear. idealistas, né? Esse pessoal, a Isabel, que esteve sentada aí nesse espaço, né?
ela fala no finalzinho da importância da mulher, né? Sim. Dela registrar sua história. Isabel, o pessoal está registrando, né? Não tenha dúvida. Está A gente... resistindo às novas mídias. Pois Isso é papel, gente. Pois Ó. é. Eu não acredito muito que essas mídias vão ser preservadas. Será que vão arquivar direitinho? Mas o papel está aqui, né? Tá aí. Não, não tenha dúvida. Você hoje trabalhar a poesia é um sinal de resistência, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, quando nós lançamos, né, o livro da Maria José, inclusive, nós tratamos disso, né, de resistir a tudo isso que nós, né, todo esse bombardeio que nós vivemos, não só das mídias alternativas, mas também as coisas ruins, né, que se tem, né? A linguagem, hoje, a linguagem da internet é uma linguagem muito empobrecida, né? As pessoas hoje só querem saber de manchetes, não leem, enfim. Então, você ter um trabalho desse também, com certeza, é um ato de resistência. Por isso que o Vanderlei dos Santos é eterno. O meu irmão Vanderlei, Grande historiador, Vanderlei. Atuou na Cúria Metropolitana, junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Grande Dom Paulo. Ele saiu para... Porque ele casou. Ele falou assim que ele não podia casar porque ele tinha um compromisso com a história. Mas ele se apaixonou pela Rose. E aí a igreja pagava muito mal, ele foi trabalhar em Franca, né? Mas ele nos deixou realmente bem jovem, mas ele deixou esse livro e a Rose pediu, passa para o pessoal que curte memória. Estou te passando. Demi, obrigado. Antecedentes históricos do ABC Paulista, 1550-1892, Vanderlei dos Santos. Quem tiver interessado, entre em contato com a gente que queremos esgotar esses livros todos. Legal, obrigado, Demi. E eu gostaria que você encerrasse essa breve participação, Leonardo Campos, mandando um abraço para os 97 poetas que participam desse projeto Poemas da Cidade, que hoje extrapola Santo André. Ademir, a mensagem que eu quero deixar é de agradecimento. Agradecimento a cada um e a cada uma, né, que acredita na poesia, que acredita na literatura, que acredita no projeto, que acredita no trabalho sério que a gente desenvolve na cooperativa, né, com a Copacesso, e dizer que nós estamos inteiramente abertos e esperando, né, que cada um e cada uma de vocês possam não só continuar, mas ajudar a gente a ampliar essa história. É isso. Demi, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, memória é impressionante, a questão da emoção, né? Da emoção de... Olha, gente, isso é riqueza do grande ABC, de Santo André e do grande ABC, e a gente sempre agradece o próprio, né, jornal que abre esse espaço. Poesia também aqui no Diário do Grande ABC. Na próxima semana, mais uma surpresa, mais um convidado para falar do quê? De memória, para falar da nossa região, uma região que tem muita história para contar e muitos poetas. Até a próxima semana.